Fale, meu povo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste esclarecedor canal Léo Brasil aqui. E hoje em um vídeo aqui pra gente poder conversar um pouco sobre a tal tática do Milito. É isso aí, meus amigos. É chato de vez em quando, né, a gente ter que defender aí o treinador do clube para o próprio torcedor, mas enfim, né? Começa sempre depois que acaba um jogo ali, a galera começa a achar algum pelo em ovo, a tentar colocar algum problema no que acontece no Galo. E eu tô aqui sempre, claro, pra comprovar que esse pessoal tá errado. Então, no início já chega deixando o like, se você curte o nosso conteúdo, e também se inscreva no canal, que é muito importante. E bora falar um pouco sobre essa tal tática defensiva que estão plantando aí na internet, que o Milito tá fazendo, que o Milito... Estão falando que o Milito foi covarde, que ele ficou com medo, que colocou 3 volantes, que o time entrou defensivo e por isso não conseguiu vencer o time do Cruzeiro lá. Será que foi mesmo? Bom, vamos falar então sobre isso. E nós estamos aqui na nossa telinha, é isso aí, nosso campo tático, para poder falar um pouco sobre tudo isso. Gente, primeiramente, essa aqui obviamente é a escalação. Eu vou conversar um pouco sobre outros modelos táticos que o Milito utiliza, né? Mas eu quero falar especificamente sobre esse jogo contra o Cruzeiro. Por quê? Porque, gente, esse vídeo serve como alerta para você tomar cuidado com o efeito manada. Tem pessoas que tentam plantar isso e eu já comprovei que é verdade, tá? Eu já conversei com pessoas que me comprovaram que fazem isso mesmo, tá? Eu já tenho essa noção de que qualquer coisa as pessoas tentam implantar o ódio, as pessoas buscam o ódio das outras pessoas por não gostar de alguém, ou por querer prejudicar o clube, enfim. Então, gente, tome cuidado. Primeira mensagem que eu deixo pra você, tá? E analise bastante, analise bem, procure quem faz as análises pra ver se realmente tem embasamento. Porque você falar sem embasamento é muito fácil e eu tô aqui pra mostrar isso pra vocês. Primeiramente, eu vou pegar aqui, obviamente, a escalação base que ele pegou, teve as mudanças, porque uma coisa que a gente não pode falar é que o Milito é um cara de uma tática só. Afinal de contas, no meio do jogo ele muda a tática sempre, tá? Ele entra com uma formação base que se modifica durante todos os jogos. Não é que aconteceu só no jogo contra o Cruzeiro. Não, isso acontece em todos os jogos. Em todos os jogos o Milito entra com um sistema tático que, dependendo do andar do jogo, ele vai lá e modifica completamente. Então tem jogos que geralmente ele gosta de começar com essa ideia do 3-5-2, um time mais ofensivo com essa tática, e depois ele vai modificando. Ele já terminou o jogo com 4-4-2, ele já terminou o jogo com 4-3-3, ele já terminou o jogo com 5-4-1, ele já terminou o jogo com 5-3-2, várias táticas diferentes, tá? Então o que eu quero mostrar pra vocês? Que apesar da galera ter uma noção errada de que jogador tal joga em tal posição, então ele é assim. Não é assim que funciona, tá, gente? O Milito ele tem um embasamento tático muito gigante para poder escalar os jogadores de acordo com as suas características. Ele não escala o jogador simplesmente, eu tenho um time titular fixo, eu vou colocar esse time titular fixo. Não, ele já deixou bem claro que o Atlético tem basicamente 20 jogadores que são titulares, não são 11 jogadores. São 20 jogadores titulares e ele reveza esses jogadores de acordo com suas características, ok? Então vamos falar um pouquinho desse time aqui que entrou no jogo contra o Cruzeiro. Primeiramente, a tática básica dele é sempre essa 3-5-2, onde ele utiliza 3 zagueiros, que às vezes não são zagueiros de ofício, né? Não são aqueles zagueiros que jogaram a vida inteira como zagueiros, mas são considerados zagueiros. Quem eram os 3 homens da vez? Porque cada vez ele utiliza diferente e modifica o time muito com isso. Os da vez hoje foram Alonso, que tá acima na tela aí, o Batalha fazendo central e o Saravia. Isso mesmo, gente. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. Esquece essa ideia de que o Batalha é volante. Teve gente na internet que teve a audácia, a pachorra de virar e falar que o Batalha é volante e aí colocou como se o time tivesse 3 zagueiros e 4 volantes em campo. E a gente tá considerando Batalha zagueiro e volante ao mesmo tempo para poder embasar essas loucuras que o pessoal fala. O Galo entrou com 4 volantes, entrou totalmente defensivo. Não teve isso. Me desculpe aí a galera que gosta dessas viagens loucas aí, mas não teve isso, tá? O Batalha é zagueiro, ponto final, gente. Esquece. Com o Milito, ele vai ser zagueiro. Caso necessite, ele pode jogar
de volante, isso se chama polivalência. Mas ele é considerado um zagueiro, assim como o Rubens hoje é considerado um lateral. E o Saravia também está sendo utilizado como um zagueiro, só que o Saravia, sim, ele é lateral. Só que ele não está jogando como lateral. Ele é um lateral que está fazendo a função de zagueiro. O Batalha hoje é um zagueiro que pode fazer a função de volante, ok? Só para deixar bem claro. Assim como o Arana é um lateral que faz a ala, tá? E o Scarpa é um ala, né? Um meio atacante que tá fazendo a função de ala ali, meio que pela lateral. Só para deixar claro, porque a galera esquece que os jogadores, eles conseguem aplicar mais de uma função, né? O Alan Franco, por exemplo, gente, ele não jogou neste jogo como um volante. E inclusive, o Alan Franco ele se destacou na carreira dele fazendo a função ali de um camisa 8, meio que é do Zarate, sabe? Um meia mais ofensivo, que consegue fazer a recomposição, mais um meia mais ofensivo. E foi isso que o Milito pensou nessa tática que você tá vendo aí na tela. Afinal de contas, esse jogador aqui, o Alan Franco, ele consegue, quando tá atacando, fazer a função à frente, buscando ali um pouco mais o ataque, inclusive aparecendo várias vezes dentro da grande área aqui, como também consegue fazer aqui a função defensiva quando necessário para dar o apoio para estes dois jogadores. Mas a função dele mesmo é aqui, fazendo a armação neste jogo especificamente, tá? E em outros jogos ele faz outras funções diferentes também. Quando tá só ele e o Otávio, ele realmente joga um pouco mais atrás aqui, mas fazendo essa primeira linha, atacando, ajudando o ataque. Mas neste jogo ele fez de fato um pouco mais à frente e ajudava na recomposição defensiva. O time do Atlético, gente, ele é um time que ele muda de tática quando está atacando e quando está defendendo. Quando está atacando, o Atlético faz essa linha aqui com o Arana subindo para fazer a linha de fundo do corredor. O Paulinho, ele joga um pouco mais recuado durante o jogo, tá, gente? Por isso que ele não tá atuando tanto como aquele cara que faz gol. Ele tá aqui ajudando um pouco mais na criação, na armação e tudo mais. Quem tá fazendo a frente aqui um pouco mais é o Cadu. O Scarpa, ele também aparece aqui, né? Mas aí, diferente, por exemplo, do Arana, o Arana ele vem aqui para fazer o corredor, para fazer a linha de fundo e cruzar a bola na maioria das vezes. O Scarpinha não, a função dele não é chegar aqui, de vez em quando ele faz isso, mas o Scarpa normalmente ele vai fazer este movimento para chegar aqui em condição de chute ou fazer um cruzamento mais fechado, tá? Então essa é a diferença dos dois. Mas quando tá atacando, basicamente o time vira isso aqui, com o Franco aparecendo mais à frente, né? Às vezes até entrando dentro da área, fazendo esse movimento aqui, para deixar realmente o ataque um pouco confuso. Então o Paulinho vem e fecha para cá, né? Mas, vias de regra, o Franco ele vem fazer essa outra função aqui. O Cadu vai fazer o cara mais à frente, o Paulinho aqui e o Franco um pouco mais aqui. Obviamente, gente, tô mostrando de uma forma mais crua, porque não tem como fazer a movimentação deles aqui no quadro. Mas quando o time tá atacando é mais ou menos isso. O Otávio, ele permanece um pouco mais recuado, o Falso Vera avança um pouco mais. E aí nós temos o Saravia, que faz esse apoio aqui inicial. O Batalha é um cara que pode ou não chegar aqui na frente, mas geralmente ele vai fazer esse último cara, então não vai se expor tanto. E o Arana também vai dar esse apoio pro Guilherme, o Alonso vai fazer esse apoio pro Guilherme Arana para ele poder atacar. Então, gente, vocês veem que o Atlético faz uma linha bem forte ali de jogadores atacando, né? Todos eles, quando o time tá atacando, tá, gente? Eles fazem essa função aí de iniciação de jogada, tanto que o Atlético gira muito o jogo aqui entre os jogadores atrás, né? Às vezes a jogada começa com Batalha, aí vai lá pro Saravia, não tem condição de tocar no Scarpa, ele fazem todo o giro até chegar no Arana ali, ou então às vezes toca aqui no Scarpa, que é um cara que tem uma qualidade ímpar de virada de bola, e ele vem e faz essa virada de bola diretamente pro Arana, que consegue fazer com qualidade de cruzamento para a área, né? E aí, o Cadu, por exemplo, que é um cara que faz gol, mas infelizmente tem um azar desgraçado e os gols são anulados, ele sempre tá bem posicionado, bem como o Paulinho, para poder receber essas bolas aqui, tanto nos cruzamentos quanto nas jogadas no chão, e o Franco aparecendo como esse cara, esse coringa que pode vir de surpresa. Esse é o time do Atlético atacando, então vocês veem que o Atlético ataca num bloco muito alto, um bloco muito forte, e quando tá defendendo, gente, o time, primeiramente, o grande problema dos gols do Galo, antes até de falar da defesa, é que quando tá nesse bloco de ataque, a gente poderia ficar muito exposto, porque se o Otávio aqui, por exemplo, ou o Vera, ou até mesmo o Franco perdem a bola aqui no meio, gera um contra-ataque onde você vai estar um pouco desguarnecido, aí o Alonso tem que voltar correndo, o Saravia, que é esse cara que tem mais velocidade, tem que voltar correndo e pode complicar um pouco mais, tá?
Mas esse é o bloco do time atacando. O bloco do time defendendo, ele é diferente, gente. O Atlético, não sei se você já notou em campo, mas o Atlético muda muito a tática quando tá defendendo, tá? Porque ele faz uma linha de 4. Neste caso aqui específico, né? Obviamente não é todo o jogo, mas nesse caso específico, quando tá defendendo, você vê claramente uma linha de 4, com o Batalha fazendo o último homem aqui, um pouco mais recuado, né? O Saravia fazendo o lateral direito barra zagueiro, fazendo a cobertura de toda essa área. O Otávio, ele faz quase que um terceiro zagueiro, ele faz uma cobertura aqui para deixar o Batalha um pouco mais à frente. Então a gente tem uma linha quase que de 5 fazendo a defesa. O Otávio, ele tá fazendo muito bem essa parte de recomposição, e o Arana, que tem muita qualidade para subir e para voltar, ele vem e faz essa cobertura aqui pela ponta para poder ter essa linha de 5 defendendo, né? Então a gente tem uma linha atacando e uma linha defendendo. O Vera e o Alan Franco, eles são responsáveis por esse primeiro combate no meio campo. Então eles recuam bastante aqui para o Vera fazer o combate de um lado, o Franco fazer o combate de outro, e o Otávio ser esse outro cara aqui no meio para dar cobertura para os dois. Por isso que o Otávio vem se destacando, inclusive, né? Um cara que sempre faz muito bem essa questão da cobertura dos meias, caso a galera passe. Além disso, nós temos aqui o Paulinho também, que volta para poder ajudar pelo lado e dar cobertura, como o Scarpa também, ele vem para ajudar na primeira marcação aqui atrás, né? Caso passe do Scarpa, tem o Saravia aqui fazendo a cobertura e o Cadu faz esse primeiro combate, às vezes pelo meio e às vezes pelo lado de baixo. Então você vê que o bloco defensivo do Atlético, ele é bem consistente, porque, por exemplo, o Cadu dá esse primeiro combate para tentar roubar a bola. Se ele não consegue, o Paulinho também tá dando essa ajuda ali para tentar fazer. Caso eles não consigam, a gente tem aqui o Franco e o Fausto Vera para poder fazer esse primeiro combate no meio campo, aí jogadores com características que conseguem fazer um pouco mais a defesa, né? No caso do Alan Franco especificamente, assim como o Zaratio, eles conseguem fazer bem tanto a parte defensiva do primeiro combate, quanto a parte ofensiva. E além disso, nós temos aqui o nosso monstro ali no meio campo, né, que é o Otávio, que caso passe aqui, o Otávio é o responsável por parar esses caras. Né? Isso aqui não estava funcionando há algum tempo atrás, e o Milito achou, por meio até da própria conversa mesmo com os jogadores, mas corrigindo algumas questões de posicionamento, essa forma defensiva para poder evitar que a gente tome esse chute de fora da área. Porque o que estava acontecendo? Os jogadores estavam muito afastados dos zagueiros aqui, os meias, deixando todo esse espaço aqui no meio para o jogador adversário conseguir fazer o arremate. E essa era uma das falhas. E obviamente não era culpa do Milito, né, gente? O Milito posicionava os caras, mas eles não estavam conseguindo. Porque eles estavam já tentando recuperar a bola, abrindo o bloco de ataque. Aí, antes de recuperar a bola, os caras já estavam fazendo essa movimentação aqui, deixava isso tudo aberto. O Milito, com a conversa, conseguiu corrigir isso. Então, galera, primeiro recupera a bola aqui com os caras fazendo toda essa cobertura. E no caso contra o Cruzeiro era mais importante ainda, porque as jogadas do Cruzeiro acontecem pelo meio, né? E depois, aí sim, eles começavam a fazer o bloco ofensivo, tá? Então, quando tá defendendo aqui, o Atlético defende basicamente com um 5-3-2, às vezes com um 5-4-1, né? Geralmente com um 5-4-1, porque o Paulinho vem ajudar aqui por um lado, o Scarpa ajuda pelo outro, e por isso o Paulinho tá tão longe do gol, e fica somente o atacante ali, que inclusive no segundo tempo ficou mais evidente com a entrada do Daverson. Só que no segundo tempo, gente, com as mudanças que houve, o Milito mudou completamente a tática, tá? Completamente. Porque aí no caso o Daverson, ele ficou um pouco mais avançado como o único homem aqui na frente, e a gente jogou com 3 meias de armação para tentar fazer a bola chegar, né? Mas a bola acabou não conseguindo chegar tanto, e a gente teve os 2 volantes, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? O time não jogou absolutamente nada defensivo, né? O time foi bastante ofensivo com essa tática que o Milito utilizou, mesmo utilizando os tais 3 volantes que a galera cismou, porque não são 3 volantes, tá? Inclusive eu vi gente da mídia grande ali, né, da TV aberta, da TV fechada ali, dos grandes canais, colocando como se o Atlético estivesse jogando com 3 volantes, porque não está familiarizado com como os caras jogam. E isso é normal aí, obviamente. O pessoal não acompanha tanto o Atlético, mas o atleticano acompanha o Atlético, né? Então ele tem que entender que nessa formação aqui que a gente tá vendo, né, que é a formação base do Milito, do 3-5-2, ele não utiliza o Alan Franco como um volante, gente. Ele vai ajudar na contenção defensiva caso seja necessário. Só que o Franco, ele tem mais liberdade para poder ir para frente.
Por que ele não utilizou o Bernard, Léo? Porque o Bernard ele não tem características de recomposição defensiva. Não é a do Bernard, gente. E aí você tem que respeitar as características do jogador. O Bernard é para quando você vai montar um time um pouco mais ofensivo. Você pode ter, por exemplo, aqui Alan Franco e o próprio o Alan Franco e o Otávio, né, para fazer esse outro cara aqui e dar essa liberdade pro Bernard. São situações diferentes, né? Vou até colocar aqui o Bernard, tirar aqui o Vera, porque quando o Bernard tá em campo, ele tem que fazer isso aqui, gente, ó. Né? Ele vai mover aqui um pouco mais. O Bernard ele vai ter liberdade para se mover aqui, né? Inclusive com o próprio... Obviamente não jogou o Paulinho e o Davidson, né? Mas quando tá o Davidson aqui, ou o Hulk, por exemplo, quando tá o Hulk, como é que funciona isso aqui? O Hulk, ele faz mais essa função aqui, jogando pelo lado, e o Paulinho pode jogar um pouco mais avançado, né? Então, o Paulinho, ele dá esse suporte aqui com a Arana, ele trabalha esse lado aqui com a Arana e joga um pouco mais avançado. O Hulk, ele trabalha um pouco mais de trás, flutuando aqui, mas geralmente ele fica mais por essa região, né? E o Bernard fazendo aqui a ligação entre os lados, sendo esse homem de criação, tá? Não foi o que aconteceu, obviamente, a gente não tinha nem o Hulk, nem o Bernard junto com o Paulinho, né? Mas é só para elucidar aqui, para você ver quantas opções diferentes o Milito utiliza dentro do mesmo jogo, tá? É muita coisa. E no caso com o Davidson, deixa eu até buscar ele aqui, com o Davidson a situação já é um pouco diferente, tá? Vai ser, no caso, né? Lembrando aí que o Davidson, ele entrou, estreou, mas ainda não tá no ponto de bala, né? Naquele ponto que a gente fala assim, nossa, o Davidson vai ser o cara diferenciado. Porque é o primeiro jogo, né, gente? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência também com o jogador, né? Ainda tá conhecendo o elenco, vai entrar na forma ideal ali, né? Mas jogando com o Davidson ali na frente, a função vai funcionar um pouco diferente. E aí, jogando com o Davidson já vai funcionar um pouco diferente, porque o Davidson, ele é esse cara de área, ele vai estar mais preso aqui dentro, que vai fazer com que o Paulinho, ou o Hulk, se o Hulk estiver aqui também, né, jogando, flutue um pouco mais aqui. Hoje vai ser o Davidson, acho que o Davidson, quando ele entrar, dificilmente vai estar jogando Hulk, Paulinho e Davidson, mas caso aconteça, ainda vai ser mais diferente ainda. Mas o que vai acontecer com o Davidson? Você vai ter mais jogadores aqui atrás fazendo essa parede, né, essa primeira criação para tentar servir bola para o jogador. Então o Atlético, você vê que ele já muda de tática de novo, né? Aí no caso ele vai ter basicamente um 3-2-4-1, alguma coisa assim, né? Se mantiver aqui essa função defensiva, pode ser que o Milito mude, né? Mas provavelmente não vai ser o Paulinho ali, talvez, né? Mas enfim, é uma opção. Então você vê que ele tem várias opções táticas diferentes que ele utiliza dentro do próprio jogo. O Milito, ele tem várias coisas. E a galera se prende muito. 3-5-2, 3 volantes. Não. Milito não jogou, repito, com 3 volantes. Milito jogou ali com o Alan Franco um pouco mais avançado. Então é para mostrar para vocês aqui, né, através dessa parede tática aqui, que a gente tem que analisar um pouco mais o que acontece no jogo. E esquecer um pouco daqueles nossos conceitos de que jogador fulano de tal só joga numa posição. O Alan Franco, eu vi ele jogando de volante, ele vai ser volante porque eu quero. Não é assim que funciona. O Alan Franco é um cara polivalente. A maioria dos jogadores do Galo que você tá vendo lá no elenco, eles são polivalentes, eles jogam em mais de uma posição. Né, o Scarpa, ele pode fazer tanto a ala direita, quanto a ala esquerda, quanto a lateral esquerda. É um jogador extremamente polivalente pelas suas qualidades. O Bernard consegue fazer várias posições aqui no meio campo mesmo, né? Ele não é preso só a uma. O Paulinho, ele às vezes faz esse cara um pouco mais aberto pela esquerda, às vezes ele faz um cara mais centralizado como se fosse um centroavante, às vezes ele faz mais recuado. E a galera, por que o Paulinho não faz gol? Por que ele tá jogando tão longe do gol? Porque o time necessita que ele faça essa função. Sabe? Então você tem que tirar esse conceito de que o Otávio é volante, então ele só vai ser volante. O Batalha, ele começou volante. Gente, eu quero lembrar pra vocês que um dos maiores volantes do mundo jogou no Atlético como um zagueiro. Sabe quem foi esse cara? Gilberto Silva, campeão da Libertadores pelo Galo. Ele não jogou aqui no Atlético como volante, como se destacou no mundo. Ele jogou aqui como um zagueiro, foi reserva do Léo Silva e do Hever. Sabe? Então a gente tem que tirar esse conceito da cabeça de que o cara tem que jogar desse jeito porque eu quero. Não. A gente tem que ver o que ele tá agregando no time, o que ele tá fazendo pelo time, tá?
E é isso, galera, esse vídeo aqui ficou até um pouco mais longo do que eu queria, mas é pra mostrar pra vocês que não caia nessa conversa de internet, de que, poxa, a vida, o Milito tá jogando retrancado contra o Cruzeiro, tá com medo. Não foi isso, muito pelo contrário. Prova disso são os números, né? Afinal de contas, o Atlético teve números exorbitantes em comparação ao Cruzeiro, o triplo de chutes a gol quase, né? Na verdade foi o dobro, né? Acho que foi 12-6, se eu não me engano, pelo SofaScore. Foi 12 chutes a gol do Atlético e 6 do Cruzeiro, sendo que nenhum do Cruzeiro foi no gol, né? Nenhum ali gerou perigo, um gerou perigo, né? Que foi o que o Everson defendeu e bateu na trave. Já o Galo gerou outros vários lances que foram no gol, foram perigosos. Se eu não me engano, dos 12 chutes, 4 foram no gol, né? Um deles, inclusive, que nem contou como bola no gol, foi bloqueado pelo próprio Zarate, coitado, que entrou depois ali e acabou defendendo o que poderia ser o gol da vitória do Galo. Uma coisa que a gente ficou com um pouco claro é que o Hulk é um cara diferenciado ali, que se ele tá ali, ele dá um nó na cabeça dos marcadores e acaba liberando o Paulinho pra fazer gol, o Davidson pra fazer gol, enfim, todo mundo, mas infelizmente não temos o Hulk no momento. Então, galera, o Atlético foi extremamente ofensivo mesmo com esses jogadores. Pode ser que no próximo jogo, e provavelmente no próximo jogo, ele vai utilizar outros jogadores com características diferentes, porque ele está priorizando a característica dos jogadores e não necessariamente a posição que você acha que ele tem que começar, tá? Então é isso, galera, eu queria trazer isso aí, espero que tenha elucidado alguma coisa, eu gosto muito desse ponto. Se vocês gostarem, deixa o like aí, que é muito importante para mostrar que você gostou também, né? E também se inscreve no canal, que vai ajudar pra caramba. E vai servir como base. Se você gostou, eu vou trazer várias outras vezes aí esse quadrinho tático e a gente tentando explicar um pouco do que provavelmente é a ideia do Milito dentro do jogo. Fechou? Muito obrigado, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Valeu e falou! Acabou!